Fala galera, beleza? Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Bruca no Quebec. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre animal de estimação aqui no Canadá. A gente vai falar como a gente trouxe o nosso gato, que a gente queria que ele participasse, mas ele é muito tímido. Felizmente ele não quis participar. A gente vai tentar até o final do vídeo pegar ele no colo aqui. Então a gente vai mostrar um pouquinho como funciona ter um animal aqui no Canadá e também quais foram os processos para trazê-lo do Brasil. Como foi para reservar o lugar no avião, qual a documentação foi necessária para fazer a viagem com ele. Então, não sai daí, né? Não sai daí, já tem muito mais aqui no Bruca no Quebec. Parecia o Gil Gomes. Bora! Esse canal tem parceria com a Kiwi Education. Se você tem interesse em estudar ou imigrar para o Canadá, entre em contato com eles direto pelo nosso link que está na descrição do vídeo. Venha viver esse sonho! Bom, então estou aqui com o celular da Bruna para fazer minha colinha. Primeiro item, gente, que eu acho assim, em relação a ter um gato ou um cachorro aqui no Canadá, pelo menos no Quebec, que é onde a gente mora, onde a gente conhece, se você tem um gato, é mais fácil de alugar um apartamento. Não tem tanta zica, né? Acho que cachorro, pelo que a gente ouve, é mais complicado, porque vai latir, que vai fazer barulho, pelo tamanho do cachorro ou pelo... Exatamente. Então, se você vai vir para cá, fique esperto com isso. Para trazer o seu animalzinho. Veja um apartamento com antecedência, porque eu já vi casos de pessoas que têm cachorro que é bem mais complicado de você alugar um imóvel que o proprietário ele aceite o animal, o cachorro no caso. E para gato normalmente é tranquilo, né? Eles acham que pelo fato do gato ser mais quietinho, só dorme o dia inteiro, então eles são mais maleáveis com o gato para aceitação. Então, a gente morou em 3 apartamentos, 2 em Montreal e 1 aqui, todos alugados, e, uns 3 aceitavam gato e não teve problema nenhum. Então, se você vai trazer um animal, um cachorro, fique esperto com isso. Bom, o próximo item aqui é veterinário. É caro. Veterinário é caro. O nosso gatinho, o Nick, ele teve um problema de constipação quando a gente morava em Montreal. Ele teve que ir para o veterinário para fazer não foi uma cirurgia, foi um procedimento para desentupir o fiofó dele. E ele ficou internado e foram $800 numa paulada só. E não tem parcelamento e é complicado. O que a gente sabe que existem são seguros que você pode ir pagando, como se fosse um plano de saúde, na verdade. Que você para o animal, que você paga mensalmente e quando você encontra esses perrengues, você pode usar o plano, né, para amortizar aí um pouquinho da paulada. Até onde eu sei, você paga lá na clínica e depois o plano ele te reembolsa. O que tem amigos nossos que fazem também, tem amigos que têm esse plano e tem outros que fazem assim, separa um pouquinho, até a menina do meu trabalho também, que é Quebec aqui, ela fala, eu deixo separado todo mês uma poupancinha para se acontecer alguma coisa, eu posso usar esse dinheiro. Exato, então você faz uma poupança para o animal. Todo mês guarda lá um pouquinho do salário, para caso aconteça alguma necessidade, você já tem o dinheirinho lá guardado. Bom, falando agora pro gato, né, no caso, areia e ração. O que você acha? Barato, caro? A ração acho que é um pouco caro, né? Na verdade eu não tenho muita noção porque era mais você que comprava no Brasil, né? É eu verdade. Não comprava muito. A areia eu acho mais barato que no Brasil. Então a gente usa eu uso uma areia, nem sei qual que é o tamanho, eu vou colocar uma foto dela aqui para vocês. E eu também não lembro o valor, mas comparando ao Brasil, não é caro. Eu vou dar uma pesquisada, vou colocar aqui para vocês qual areia que a gente usa e qual o valor dela. A ração, no começo foi um pouquinho difícil achar uma ração
que ele se adequasse. Eu acho que foi até por isso que teve o problema de constipação. Mas depois do veterinário, ela indicou a gente a dar sempre uma ração para problemas gastrointestinais. Então é essa ração que a gente compra. Eu vou colocar aqui também a fotinho dela. E a última vez a gente comprou o pacote de 2 quilos e foi quase $100. Essa ração é especial, a gente só pode comprar em lugares que tem em veterinária. Numa veterinária, não pode ser em casa de ração Mundo, que é alguns lugares aqui que compra ração para cachorro normal. Exato. Então esse também é um agravante, assim, não é qualquer lugar que você compra, tem que ser no veterinário. E quando a gente chegou aqui com o Nick no aeroporto, eles perguntaram pra gente se a gente tinha carne, alguma coisa na bagagem. A gente falou que não, mas a gente acabou falando só que tinha ração, né? E ele falou, na ração tem carne? E aí a gente viu que tinha. Então, nosso pacote que a gente trouxe de 2 quilos, 3 quilos, a gente teve que deixar lá e ele não pôde comer. A gente teve que chegar aqui e ele já se adaptar a outras rações. Isso que acho que foi um pouquinho mais complicado, né? Na verdade. E falando nisso, agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente trouxe ele para cá. Quais foram as necessidades, o que a gente tinha que fazer para trazer o animal. Novamente, isso foi em 2019. Então, não sei, hoje pode ter mudado. A gente vai contar como foi o nosso processo. Basicamente, a gente veio pela Air Canada. Então você tinha que ligar na Air Canada e ver já, né, qual que era o voo que você ia vir e falar para eles que você tinha um animal, se tinha vaga no voo. O gato, no caso, a gente trouxe ele na parte de cima, junto com a gente, embaixo dos nossos pés aqui. Exato. Então ele foi guardadinho embaixo da poltrona da frente. Como se fosse a sua mala extra. Mala extra, fala? Exatamente. E coloca. Então... Só que você teve que ligar lá para poder saber se... Porque são 2 ou 3 animais, 4 no mesmo voo. Exato, são 4 animais por voo. Então você tem que ligar e fazer a sua reserva. Então foi isso que eu fiz. Eu liguei, perguntei, falei, voo tal, tem vaga ainda para animal? Tinha vaga, tranquilo, então eu já reservei. Para isso foram $100. Então a gente pagou $100 para fazer essa reserva. Que na época tava dando uns R$300, né? Acho que sim. E foi isso. Segundo passo, saber qual era a casinha, porque para você colocar o animal debaixo do banco da frente, tem que caber no espaço, né? Não dá para você colocar uma caixinha desse tamanho. Então a própria companhia aérea, ela tem toda uma diretriz sobre a caixinha, o tamanho, todas as especificações da caixinha de transporte que você tem que usar. Então peguei essas informações e fui lá e comprei a caixinha para poder fazer a viagem. Então, gente, só para vocês terem uma ideia da diferença entre as caixinhas de transporte. Essa daqui é a caixinha que ele usa hoje. Então, quando a gente vai para algum lugar que a gente precisa levar ele, quando a gente mudou, por exemplo, de Montreal para Quebec, agora do apartamento para nossa casa, foi nessa casinha aqui que ele passeou. Daqui para você abrir, para entrar, dá para colocar comidinha aqui. É uma casinha bem legal. E essa daí? Essa daqui é a casinha que a gente trouxe ele dentro do avião. E aí tem que ser uma casinha que o animal possa levantar também. Exato, não pode ficar só deitado. E esse foi um dos problemas, porque o Nick, ele é grande, né? Isso aqui de altura, mais ou menos. Então, nessa caixinha aqui era muito pequenininha. E ela é assim dentro. E a gente colocou esse paninho para ele ficar mais confortável. E na verdade, eu cobri essa caixinha, eu cobri ele com, assim, a caixinha inteira, assim, para poder ele não ficar olhando, porque a gente andava pelo aeroporto e ele é muito assustado. O nosso gato, ele é muito medroso. Então eu cobri para ele não ficar olhando muitas coisas e ficar mais assustado ainda. E foi bem tranquilo, né? Ele veio bem tranquilo. A gente achou que ia ser bem complicado, mas... Bom, não sei se deu para ouvir um barulhinho um pouquinho antes. Era o nosso vizinho fazendo aqui a limpeza da neve com a soufflose dele. Já acabou? Vamos continuar. Então, gente, é isso. Então essa aqui que ele usa, essa daqui a que ele veio. Só para vocês terem então uma ideia da diferença de tamanho.
que mais que precisava para ele poder vir? Ele tinha que estar com todas as vacinas em dia. Então, se eu não me engano, no Brasil se dá 2 vacinas por ano, que é a de raiva e a outra não me lembro qual é. Mas tem que ter essas 2, eu acho, né? Tinha que ter essas 2. Aí você vai no seu veterinário com mais ou menos 2 ou 3 dias antes da viagem e ele vai emitir um laudo falando que o animal está saudável, que ele não tem problema nenhum para viajar e que ele está com as vacinas em dia. Com esse laudo a gente marcou eu ia falar rendezvous, mas... Uma consulta. Uma consulta num Ministério Agrícola, que foi, na época, no aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. Então a gente foi até lá, levou toda a documentação, esse laudo do veterinário, se eu não me engano, a comprovação que tinha feito a reserva do voo, as informações do voo, tudo certinho. Levei lá para eles e aí com isso eles deram pra gente um laudo que foi com esse laudo que a gente fez a viagem. Então na hora de fazer o check-in, a gente foi lá, apresentou essa documentação e você lembra que ele tinha que pesar ele também? Tinha que pesar, é verdade. Exato, então o animal mais a casinha, se eu não me engano, não podia passar de 10 quilos. E o Nick, como ele é um gato grande, e a gente ficou meio com medo, ele estava meio gordinho, a gente ficou meio com medo, mas acabou que deu tudo certo. Uhum. E pra hora que eu me lembro que quando a gente foi passar no aeroporto, no raio-x, você teve que tirar ele da caixinha e colocar. Esse era o nosso medo, porque ele, como é muito assustado, se vem gente em casa, a gente tá com ele no colo, ele sai correndo. Então isso era o nosso medo. Então quando chegou de fazer no raio-x, o Carlos pegou ele, tirou ele da caixinha, abraçou ele, passou, graças a Deus, tudo certo, ele não fugiu. 2 vezes tivemos que fazer isso, né? Em São Paulo e em Toronto. Então... A gente não deu medicamento nenhum pra ele ficar dopado, nada disso, que a gente ficava com medo, que tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que não é bom, e a gente orou e pediu e E foi desse jeito e deu tudo certo. Isso. Ele não comeu, a gente deixou ele um tempinho antes de viajar, né? A gente deixou ele sem comer, né? Uhum. A gente tentou até levar ele no banheiro pra dar comida pra ele e ele não ficou muito estressado. Dentro do avião. Isso não avião, foi uma boa ideia. Mas no fim das contas ele veio tranquilo assim. Acho que o problema foi mais que como a gente chegou em fevereiro de 2019, a gente tinha acabado de pegar uma tempestade de neve. Então em Toronto, se eu não me engano, a gente ficou umas 2 horas dentro do avião esperando decolar e não podia por causa da tempestade. Então... Foi só aí que ele começou a miar um pouco, ele deu né? uma miadinha, porque coitado também, ele ficou 24 horas praticamente dentro dessa caixinha. E sem fazer cocô, xixi, nem comer. Exatamente. Mas no fim, eu acho que tipo de 0 a 10 dá pra dar um 9. Nossa, um 9 com parabéns, com estrelinha e florzinha. Exato. Então, gente, é isso. É mais um pouquinho de como foi a nossa história. E aqui também, o legal de ressaltar é que ele se adaptou muito bem, né? Todos os lugares que a gente morou. Ele não é um gato de sair, nunca foi, nem no Brasil. Então ele se adapta muito bem, assim, nos lugares que a gente morou, ele se adaptou muito bem, mas a gente sempre tinha o cuidado, por exemplo, igual aqui na casa. Como tem vários cômodos, a gente deixou ele primeiro em um cômodo, daí depois a gente foi abrindo os outros, pra ele se adaptando bem. E agora ele tá super bem adaptado, e a gente coloca a ração dele lá no subsolo e ele desce correndo pra poder pegar a ração dele. E ele gosta bastante, eu acho que daqui, né? Ele conversou comigo esses dias, falou que trocou umas ideias, pá, miau, 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 e deu certo. De gato pra gata. Bom, gente, então é isso. Essa é a nossa experiência de trazer o nosso animalzinho pro Brasil. Do Brasil pra cá? Do Brasil pra cá. E espero que ajude aí de alguma forma. Se for possível, né, trazer. A gente sabe que em alguns casos é complicado trazer o animal. Mas, se possível, acho que ele faz parte da família, né? E ele quer ser imigrante também, ele quer morar no Canadá também. Ele falou, meu gato é chique, ele saiu do Brasil e hoje ele... Aí eu falo pra todo mundo, os pacientes lá na clínica, eu falo, tô eu, meu marido e meu gato. Eu trouxe meu gato, brasileiro, seu gato também.
Sim, trouxe meu gato. E eu não sei, né, na verdade, como ele é muito arisco, ele nunca viu outros animais aqui. Será que se eles fossem conversar, ia ser uma conversa em francês? Imagina, quando... Ai, não sei, amor. Boa Aí pergunta. tinha que ser... Eles iam começar a ter uma complicação de língua, né? Exato. Gente, chega de baboseira, obrigado. Até a imagem já sumiu aqui, ó, tanto que a gente falou. Obrigado por acompanhar mais esse vídeo, um abraço e até o próximo. Beijo. Valeu. Tchau.